Boa noite, CR. Se coloquem de pé, no nome de Jesus.
Senhor. Boa noite, CR. Boa noite. O meu nome é Alexandre. Oi, Alexandre. Essa é uma das coisas extraordinárias que eu acho no CR. Quando a gente fala o nosso nome, todos falam o nosso nome. Isso é muito importante. Mas também tem outra coisa importante que é feita aqui no CR, que eu também acho de extrema importância. É uma lembrança. Vou pedir para que vocês virem cada um para vocês, um para cada um assim. Você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é uma filha amada de Deus. Você é um filho amado de Deus. Essa é uma afirmação extraordinária e às vezes a gente esquece. Então, meu nome é Alexandre, sou um filho amado de Deus, me recuperando de traumas e feridas emocionais. Vamos continuar louvando ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos ouve.
as gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, se ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Amém, queridos. Ô banda, gente, mais palmas pra essa banda maravilhosa.
Ô, gente, abençoado, queridos, com flauta e tudo. Muito obrigada, queridos. Podem se sentar. Eu sou uma filha amada de Deus e nesse ciclo que eu estou trabalhando essa identidade. Eu quero que essa ideia de ser filha amada de Deus saia da minha mente e venha para o meu coração. Estou lidando com essa área e também estou lidando com questões organizacionais. E meu nome é Roseni. É muito bom estar aqui nessa noite especial. Todas as quartas são especiais e nós temos as quartas super no meio das quartas especiais. Então, queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui presencialmente e aos amados e amadas que estão online, que estão participando agora e que participarão ao longo dos anos. Graças a Deus pelo online também, não é, queridos? Se você está aqui pela primeira vez, você é nosso convidado especial. Você é a nossa convidada especial. Então, nós vamos ter nosso tempo aqui. A querida Eli vai falar. E depois nós vamos ter um tempo com você, que está aqui pela primeira vez. Ou com você que já esteve aqui alguma vez e que prefere estar aqui ao seu grupo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, tratando de dependência química. Estou limpo hoje, meu nome é Robson. Vamos juntos ler a oração da serenidade? Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Tem alguns recadinhos. Na semana que vem, nós teremos a lição Entrega, uma das lições muito emblemáticas no nosso programa. E quem vai estar parte nessa lição vai ser o Eduardo Ronchetti. Você que está aqui pela primeira vez, quando nós terminarmos toda a programação, depois dos grupos, nós temos um lanchinho muito especial, preparado com muito carinho para cada um de vocês. Vocês online vão ficar só querendo, tá? Tem que vir aqui presencial. O lanchinho não dá para mandar online. E esse lanchinho é promovido pela nossa lojinha. Essa lojinha é abençoada, abençoadora. Então, se você puder comprar algumas coisinhas lá, tem coisas boas. Nos ajuda muito com essa parte do nosso lanchinho. Continuamos com nossas inscrições para grupo de passos. Se você tem interesse, você online, fala com seu líder online. Nós presenciais com os nossos líderes do grupo presencial. A partir da semana que vem, nós teremos um novo grupo de apoio online. Nós tínhamos só um grupo masculino. Nós teremos 2 grupos. E esse grupo que nós vamos abrir é para homens lidando com ira, dependência química e compulsão sexual. Para você que está aqui pela primeira vez, os grupos de apoio, eles são chaves. É através do outro que eu acabo me vendo. Então, ouvir partilhas que vêm do coração toca-nos de um jeito especial. Então, grupos de apoio, grupos de partilha, um lugar em que eu posso falar, dar nome às minhas questões, sem ser julgado, sem ser julgada, é curador. É curador. E também, continuando a falar que nosso pessoal da comunhão tem feito um trabalho maravilhoso. Se você tem a possibilidade de nos ajudar, é o grupo, eu diria que é o grupo dentro do Celebrando que fica mais tempo aqui. Eles chegam por volta de 5 horas, fazer o lanchinho, alguns até às 3.
E depois que nós terminamos o nosso lanchinho, lá para as 11, tem todo um trabalho para ser feito. Então, o nosso alvo é ter uma equipe que chegue antes, eles chegam antes, preparar o lanchinho, mas no fim, que haja voluntários para juntar as panelinhas, lavar as loucinhas, aquelas coisas assim abençoadas da cozinha. Então, se você tem interesse em nos ajudar a fazer parte dessa equipe, é muito bom. E também, se você quiser também nos ajudar com o preparo de um lanche uma vez por mês, fale com a Eliane, tá bom? Você está aqui, Eli? Tá ali, tá lá atrás. Então, aquela querida lá atrás, então você pode falar com ela e vai nos ajudar bastante. Muito bem, queridos, e que tinha mais um aviso, mas eu esqueci. Eu dou a semana que vem, tá bom? Muito bem. O Bruce me lembrou. Nossa comunidade tem um tema nesses meses que é enquanto oramos. Não há recuperação sem oração. Então, quando nós terminarmos, agora não, mas quando terminarmos, se você tiver algum pedido em especial, você tem um papelzinho, tem caneta, você coloca e nós temos orado, a equipe tem orado por cada pedido. Então, se você tem algum pedido especial, você coloca aqui. E eu me lembrei do outro aviso. Nós temos nosso grupo de oração. Esse grupo de oração se encontra todas as quartas-feiras, às 19h30. Nós temos a Vivi, a Elaine, que tem cuidado desse grupo com muito carinho. Então, oração é algo precioso no nosso processo. Muito bem, queridos e queridas, tem muitas pessoas aqui pela primeira vez, eu creio, que veio para partilhar essa palestra que a querida, a doutora Eli, tem para a gente. E durante tanto tempo, existia um mundo religioso, um mundo espiritual e um mundo médico. E eles não se comunicavam. Inclusive, havia uma certa tensão entre os médicos, os profissionais da saúde e os religiosos, porque os religiosos achavam que quando a gente ia atrás de um médico, aqui nós não tínhamos fé. Vocês sabiam que existe, ainda existe hoje em dia, não tem? Ainda existe hoje em dia, mas é tão precioso quando Deus, pela graça dele, junta os dois. Quando Deus, pela graça dele, junta pastoras médicas, médicas pastores, que acabam abrangendo uma vida saudável. E uma coisa que a doutora Eli tem me ensinado, que eu tenho aprendido com ela, é que não tem vida espiritual saudável com uma vida física não saudável. E isso é fantástico. Então, a querida celebrante, doutora Eli, vai falar com a gente. Antes de você falar, a gente pode orar? Pai, muito obrigada por essa mulher que tem nos amado tanto e a quem temos tanto amado. Muito obrigada, Senhor, porque a mensagem, o que ela vai partilhar conosco, não vem só da sabedoria técnica, médica dela, mas vem de um coração que ama tanto, de uma vida tão íntegra. Muito obrigada por essa tua filha. Nós entregamos essa palestra em tuas mãos, nós entregamos o coração dela em tuas mãos e o nosso coração, que esteja pronto para aprender, pronto para ouvir e pronto para mudar nas áreas que precisamos. É em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém. Boa noite, queridos, queridas. Eu sou Eli. E de coração eu digo, é um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu me sinto em casa. E por falar em se sentir em casa, e pegando o gancho do enquanto oramos, eu gostaria que nós estivéssemos aqui hoje, não para mais informação. Informação informa. Aprendizado é uma experiência que vem com a informação. E a experiência que vem com a informação depende de um desejo e de uma abertura de que a informação venha fazer parte de mim, em algum lugar de mim. Então, eu queria que a gente fechasse os olhos um pouquinho,
você pusesse a mão em algum lugar do seu corpo, seu coração, seus braços, você se abraçasse. E eu vou falar por que eu falei da palavra casa. Porque no louvor que nós ouvimos, Jesus entra na casa, nós preparamos a mesa, perfumamos a casa, aprontamos a nossa casa, apresentamos a nossa casa, digna de recebê-lo, assentado à mesa da nossa casa. Então, tocando, personificando-se, habitando-se, sinta a sua casa, esse corpo que te foi dado, como está e como ele é. E que essa noite seja uma noite onde nós possamos preparar a mesa, possamos perfumar essa casa, adorná-la e cuidá-la enquanto templo. Casa e não coisa. Então, que esse corpo não seja um corpo desabitado, não seja um corpo desprezado, é a nossa casa. E é isso que eu peço, para que aquele que visita-nos e adentra nossas casas, nos leve aos cantos dessas casas, da nossa casa, que precisamos visitar hoje. É isso que eu peço, em nome de Jesus, amém. Não sei se você sabe, mas tem estudos que mostram que cerca de 15% a 20% do que é dado numa palestra, numa aula, é o que a gente retém. Ou seja, 80% que eu vou falar, vocês vão esquecer, na melhor das hipóteses. Então, fique atento, filtre, esteja aberto. Eu não tenho dúvida, quando eu estava vindo para cá, ficou claro para mim, que talvez uma coisa que eu vou falar vai servir para um, outra para outro. Então, não fique preocupado em absorver tudo, muito menos ser tudo do que eu possa estar trazendo aqui. Abra teu coração e deixa aquilo que a gente vai estar trazendo chegar até você. A gente já falou aqui da importância das redes neurais, da importância de que tudo que a gente vive na vida é vivido no corpo, acontece na vida, acontece no corpo. Então, se não acontecer algo aqui hoje, enquanto eu falo com você, e isso significa a presença de um significado emocional dessa experiência, se você não se ligar afetivamente a algo que possa fazer sentido para a tua vida, você não precisa me dar retorno nenhum disso, a não ser uma escuta aberta, onde aquilo que veio para mim possa chegar para você e fazer sentido, e fazer diferença na tua vida. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Então, fica com a parte que lhe cabe, tá bom? Meu desejo hoje foi trazer o hoje. Já trouxe aqui, em outras oportunidades, a importância do entendimento do ontem para compreendermos quem somos hoje. Já trouxe aqui o impacto emocional e físico de nossas vivências, de tudo que nós vivemos desde o útero da nossa mãe. Eu já trouxe aqui uma compreensão ampliada para que nós tenhamos compaixão e compreensão a respeito das lutas de um que não são as mesmas de outro. O que é difícil para mim pode ser fácil para o outro e vice-versa, em função de uma condição que é título de um livro muito bom, que é O Corpo Guarda as Marcas. O corpo guarda as marcas. Mas ele também guarda as marcas do que eu estou fazendo hoje. Ok? Então, onde estamos nesse momento, nessa palestra? Focadas e focados no hoje. Como eu estou hoje? Por isso o título dessa palestra, A Medicina Comprova. Como se vive
hoje importa. Como se viveu também. Mas hoje eu quero falar de como se vive. Tá bom, gente? Porque nós não sabemos quanto tempo pela frente. Sou o que fui sendo, mas serei o que estou sendo. E se eu estou em recuperação, é a minha postura, é a minha compreensão daquilo que está hoje disponível para mim, que impacta o meu amanhã. E por que a medicina comprova? A gente precisa que a medicina comprova? Primeiro que é uma alegria eu poder dizer, com 37 anos de vivência na medicina, que finalmente a medicina começou a falar mais de criação de saúde, de promoção de saúde, da compreensão de como isso se dá, do que tratamento, diagnóstico de doença. Eu vejo muita gente falando, ai não, pelo amor de Deus, ai ser médica, não, detesto ir em médico. Por quê? Porque médico está associado à doença. Ah, quem procura acha. Então vou no médico fazer exame, ai meu Deus. Então assim, essa concepção de medicina, doença, esperar o adoecimento, e graças a Deus pela evolução dos tratamentos e do prognóstico para muitas doenças que está muito melhor, mas nós precisamos rever isso. Então, eu fico muito feliz de poder dizer para vocês, e vou compartilhar aqui, tem bastante coisinha, mas eu quero compartilhar aquilo que a medicina tem trazido, cientificamente, a respeito de como eu vivo importa. Tá bom? Volta ao anterior, meu querido, por favor. Eu queria que vocês guardassem essa imagem. Aí já estou falando de coração para coração. Deixa essa imagem falar com você. O que essa imagem tem a ver com a medicina comprova, como se vive e importa. Sem o que está acontecendo nessa imagem, não é possível, de fato, isso te impactar e me impactar. Guarda essa imagem no seu coração. Ela fala muito comigo. Estava falando com a Roseni antes de vir aqui, né, de subir. Falei, Roseni, como é bom quando a gente fala de um lugar. Sabe quando Paulo disse, cri, por isso falei? Eu estou falando desse lugar. Eu creio e por isso vou falar com vocês. E um creio experiencial, experimentado no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. É desse lugar que eu vou falar. Então não é uma palestra de informação, é uma partilha. Com informação. A informação só faz parte, tá? Por que Harvard? Eu vou acompanhando por aqui. Porque 2004 é só Harvard. Eu trouxe porque eu quero mostrar para vocês a significância da expressão dessa concepção nova, digamos assim, mais recente da medicina, não tão recente, já tem 21 anos, mas em 2004, reunindo nível de evidência A de inúmeros trabalhos científicos, Harvard instituiu a Lifestyle Medicine, medicina do estilo de vida. Hoje é uma pós-graduação, é uma especialização que o mundo vai lá para fazer. E em 2018, foi fundado o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. 2018. É recente ou não? E cada vez mais médicos, profissionais da saúde, têm ido fazer a formação que hoje já existe no Brasil. Mas até então, fora do Brasil. Eu fiz aqui agora, vai ser uma sequência de slides, onde eu fiz uma pesquisa bem básica, só para vocês terem ideia da relevância desse tema. Tá? Então, numa pesquisa muito básica, no Google acadêmico, só de artigos científicos, quantas publicações em português? Porque se eu pusesse em inglês, aí isso, o número é assombroso. Eu quero falar daqui, português. 1.130.000 publicações sobre medicina do estilo de vida. A medicina está ou não? Começando a pensar que como se vive importa. Próximo.
Pilares. Quais são os pilares dessa medicina? Eu acho que praticamente tudo que vocês já sabem. Só que são pilares com demonstração clara de evidência, ok? Então, nós não estamos falando mais de conselho de médico, de nutricionista, de mãe, né, filho? Não, nós estamos falando agora a ciência comprovando que nutrição, movimento, sono, vou pular o próximo, controle do estresse e evitar tóxicos tem impacto celular profundo, incluindo na saúde mental, ok? Por que eu pulei um? Porque esse não se sabia. Do ponto de sabia, aqui, né? As pessoas sábias sabiam, mas a ciência não. E a ciência comprovou que relacionamentos têm tanto impacto quanto fumar ou beber. A qualidade dos meus vínculos e conexões é, hoje, o fator preditivo mais significante de impacto na saúde ou no adoecer. Gostaram, CR? É muito bom isso, porque que bom que vocês estão aqui. Então, essa coisa de eu conectar, de eu ter vínculo, e nós não estamos falando de socialzinho, não. Nós estamos falando de vínculo, estamos falando de gente que tem presença na sua vida, e você na vida das pessoas. Eu ter com quem contar, eu crescer junto, eu chorar junto, eu brincar junto, eu sorrir junto, eu dançar junto. Eu estou na fase da dança, viu, gente? Depois eu conto. Então, relacionamentos, isso é algo que entrou como pilar. Próximo. Vamos lá. Geral, alimentação e saúde. Vocês estão vendo quanto deu? Alguém fala para mim? E alimentação e saúde mental? Porque você fala, alimentação tem a ver lá com colesterol, triglicéridos, obesidade. Não. Vamos falar de alimentação e saúde mental. Quantas publicações em português? Vocês acham pouco? Vocês não têm ideia do nível de evidência do impacto disso. Então, se estamos em recuperação de questões psicoemocionais, psicossociais, questões químicas, da ordem que for, que nos assolam, meu Deus, eu preciso tomar consciência, é isso que eu quero trazer para vocês. O quanto isso impacta a tua possibilidade de se recuperar de uma forma melhor e mais eficaz, ou muito dificilmente ainda contribuindo para problemas que mantenham um quadro que hoje a gente sabe que depressão é um quadro inflamatório cerebral. Isso não se sabia. Então, a gente pode ter colite, é uma inflamação no intestino, uma gastrite é uma inflamação no estômago. Não se sabia que muitas das manifestações de ansiedade, de depressão e outros transtornos, digamos assim, mentais, eles têm como base um órgão, um cérebro inflamado. E o que mais inflama o cérebro é o que eu como e como eu vivo. E não os meus traumas somente e dificuldades emocionais. Eu preciso trazer isso para vocês, porque eu acho que é uma boa notícia. E se foi de um jeito até então, beleza, eu estou falando de hoje. Tá? Próximo. Atividade física e saúde. 67.800. Atividade física e saúde mental. Porque é o teu negócio, pessoal, acho que quem vai falar de atividade física e alimentação é o médico. Porque você está um pouco acima do peso, porque os teus exames estão um pouco alterados, e é melhor você tomar cuidado com diabetes. A gente vê que as pessoas acima de 50 anos, gente, incrível, glifagem, antihipertensivo, começa a polifarmácia. E acima dos 70, meu Deus, é polifarmácia. Então, a gente sabe que isso é importante, mas vocês têm ideia do quanto isso impacta a saúde mental? E não é porque eu estou aliviando o estresse. Não, porque mecanismos cerebrais acontecem enquanto eu estou praticando atividade física. Gosto muito de um autor, que eu vou citá-lo aqui, Dr. Pedro Chestatsky, um neurologista renomadíssimo, que escreveu um livro que eu vou citar, e ele fala, a atividade, guardem isso, eu adorei quando eu vi isso, nem eu sabia disso, gente. A atividade física, ela foi feita para o cérebro. Os benefícios para os músculos, para o coração, para o fígado e para todos os demais órgãos é um efeito colateral.
Ó que interessante. Porque oxigena, limpa, regula a tal da transmissão que a gente precisa depois ficar repondo o neurotransmissor que gastou, enquanto eu tenho um mecanismo natural de reposição. Eu preciso entregar isso para vocês. Eu preciso entregar isso para vocês. Próximo. Alimentação e demência. Quanto? 16 mil publicações em português. Gente, se isso for para o mundo, vocês não têm ideia. Europa, Estados Unidos, Ásia, é um absurdo. Atividade física e demência, também 16 mil. Inúmeros trabalhos mostrando que quem está lá, se mexendo, se movimentando, comendo melhor, tendo estratégia legal para comer, sem que seja dieta, que é uma porcaria ficar fazendo dieta. Não resolve. Impacto no cérebro absurdo. É neuroprotetor. Ok? Próximo. Não, eu pus mesmo. Alimentação e câncer. 57.600. Alimentação e câncer. Atividade física e câncer. 20.600. Eu não vou ficar citando muitos trabalhos, porque eu não vou citar 20 mil. Então, creiam. Dá um Google acadêmico, vai no PubMed, vai em qualquer plataforma, Cielo, e vocês vão ver muito mais do que isso se vocês fizerem uma pesquisa pelo mundo. Próximo. Sono e saúde. Aí arrebenta. Campeão. Não dá, gente. Mas a gente quer dormir com aquela bênção daquele aparelho ligado. A gente quer dormir com coisas para resolver naqueles aparelhos ligados. E aí você quer dormir, aí é melhor tomar uma pílula, induz o sono e você dorme do jeito que dá. 409 mil. Sono e saúde mental, 139 mil. Eu estou falando os pilares. Próximo. Estresse e saúde, esse é o campeão. 520 mil. Estresse e saúde mental, 108 mil publicações. É muita coisa, e nós estamos falando em português. Próximo. Estresse e doenças, 439 mil. Estresse e câncer. Então, junta estresse, alimentação, que eu já mostrei aí. Inatividade física, sedentarismo. Junta os três, que eu poderia fazer essa pesquisa, mas aí a gente ia ter uma palestra só de pesquisa. Quanto vocês acham que daria se eu junto os três? Cada um tem uma parte, com câncer, demência, Alzheimer, nem pus aí doença cardiovascular, artrite, reumatismo, etc. Tudo está ligado, porque hoje já se sabe que o meu segundo cérebro, chamado, comanda muita coisa no meu corpo. E o meu intestino depende do quê? Daquilo que entra pela boca. O que entra pela boca não para no intestino e vira o excremento somente. Alimenta uma população de milhões de bactérias que tem uma função primordial de me autorregular, de me evitar o adoecimento. Sabe quem provou isso claramente? A pandemia de Covid-19. Foi provado que as pessoas com melhor microbiota intestinal, melhor flora, tiveram uma evolução muito melhor quando pegaram a doença e tiveram sintoma. A maior parte foram os assintomáticos. Então, não é brincadeira. Tem nível de evidência, tem A, B e C. É A, tá? É indiscutível. Próximo. Aí eu mudei o título. A medicina comprova como se vive. Põe a mão em você de novo. Fala, como eu vivo está me impactando. E eu sou casa e não coisa. Querido, perfume a casa. Prepare a mesa. Alegre-se com a sua casa. É a que você tem. Ame-a. Cuide. Plante, regue. Você vai colher. Não plante, não regue. Não estou falando. Quando não planta, quando não rega, vai colher também. Eu estou aqui para falar. Plante, regue. Tá bom? Próximo. Saúde física se separa de saúde mental? Sim ou não? Não. Vamos para o próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia.
as coisas que entram pelos nossos sentidos, as coisas que foram armazenadas na nossa mente, vocês estão vendo ali na segunda, ó, circula, faz rede, beleza, conexão, vou registrando. E aquilo que está para baixo? 2 olhos, 2 fígados, 2 pulmões. Ali é toda a inervação de um sistema chamado autônomo, sistema nervoso autônomo, que inerva todas as minhas vísceras, meus órgãos internos, e se comunica diretamente com 2 sistemas importantíssimos para o equilíbrio ou desequilíbrio do nosso organismo, que é a nossa imunidade e o nosso sistema endócrino. Ok? Então, estou mostrando para vocês, sistema nervoso autônomo, parasimpático de um lado, aqui do lado esquerdo da tela, contrai, o simpático relaxa. Um acelera, o outro retarda. Vocês entendem que nós temos um pilotão automático lutando pelo equilíbrio o tempo todo no nosso corpo e a gente, às vezes, atrapalha, atravessa, exige demais desse comando automático, como eu já disse aqui. Apertem os cintos, estamos em turbulência, que o piloto sumiu. O comandante vazou, porque a coisa chamada seu corpo vive debaixo de um automatismo e de um próprio governo, porque o cérebro quer poupar energia, gente. Então eu vou para o hábito que eu estou acostumada, porque ele quer poupar energia. Então é mais confortável vocês ficarem sentados do que ficar em pé. Então eu preciso compreender esses mecanismos de conexão de tudo com tudo para entender hoje como eu posso contribuir ou prejudicar mecanismos sofisticadíssimos de autorregulação. Olha lá, um lado acelera, o outro diminui. Então você veja às vezes sintomas tanto de dores, quanto de desarranjos, quanto do próprio pânico. O que é aquilo? É um desajuste desses 2 sistemas. A taquicardia, o simpático está solto, o vago parou. Na dor de barriga, aquela famosa diarreia antes da prova, ou em meio a situações difíceis, o simpático parou, o parasimpático está governando. E assim vai. Então, apertem os cintos que o piloto sumiu. Cadê o piloto para conversar com esses sistemas, para perceber a sutileza desses sintomas que vem vindo ao longo dos anos de desregulação? E isso influencia na minha recuperação? Pô, óbvio. É por isso que eu estou aqui. Próximo. Aqui, cenas da vida. Vocês olhem lá. E no meio, microscopia eletrônica de célula. Vocês lembram, não sei se vocês viram, mas eu trouxe uma palestra que foi A Vida Afeta as Nossas Células? Eu acho que hoje eu espero que vocês possam falar assim, claro, óbvio. Sim. Próximo. Eu trouxe aqui um livro, eu ia até trazê-lo aqui, mas está lá. O segredo está nos telômeros. Telômero é uma estrutura no nosso cromossomo, no nosso DNA. Vocês estão vendo aquelas capinhas laranjas? Aquelas capinhas laranjas são os telômeros, são capinhas no DNA que fazem com que o DNA fique enroladinho, bonitinho e não dê problema na hora da divisão celular. Quando o telômero encurta, a capinha encurta, como a capinha de um cadarço, quando aquele capinha do cadarço fica pequenininha demais, não esfarela o cadarço, ele não abre, a mesma coisa acontece aqui. Abre a cadeia de DNA. E aí começa a bagunça. E essa mulher, prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 2009, trouxe, junto com mais outros 2 colegas, a descoberta entre a importância do tamanho do telômero e saúde e doença. Especialmente ela estudou o câncer. Mas depois ela publica esse livro em 2018. Comprem, leiam, eu recomendo. Porque aí vocês vão ver o impacto de como se vive no telômero do meu DNA. E se o telômero encurta, minha saúde começa a ser prejudicada. Próximo. Peguei 3 partes do capítulo 3 capítulos aí do livro, para vocês verem como isso está escrito lá. Alguém lê para mim? Leiam. O que está escrito ali? Parte 2. Vamos falar juntos? As suas células estão ouvindo os seus pensamentos. Vamos para capítulo 4. Junto comigo. Como o estresse entra em suas células.
O outro, pense em seus telômeros. Pensamento negativo, pensamento resiliente. Por conta do tempo, eu vou deixar para falar disso depois na discussão. Isso é um negócio que a gente tem que falar. O que acontece com o tipo de pensamento e telômero. Existe separação, gente, entre saúde física e saúde mental? Próximo. Vamos ler juntos? Ajude o corpo a proteger as células. Treinar os seus telômeros. Quanta atividade física é suficiente? Olha isso, telômeros cansados, da exaustão à renovação. Você está exausto? Teu telômero também. Você não tem pico para acordar? Teu telômero está encurtando. Se ele encurtar, doença crônica chegando. Inflamação chegando. Alimentos e telômeros. Comer para uma excelente saúde das células. Próximo. Ah, esse é demais. De fora para dentro, o mundo social modela os seus... O quê? Você entendeu que provou-se a questão dos relacionamentos? Os lugares e os rostos que apoiam os nossos telômeros. Se vocês olharem esse capítulo, ele é belíssimo, porque ela traz todos os trabalhos que demonstram que onde eu vivo, dependendo do meu bairro, se é um bairro com muita insegurança e eu fico muito em estado de alerta ou de hipervigilância, meus telômeros encurtam. É demais. Então, a gente vai entender as dores, o cansaço, a depressão, o desânimo, inserido nesse contexto psicobiológico ou psicossomático. Não psicossomático enquanto causa e efeito, mas a gente está vendo aqui a influência do corpo sobre a mente e da mente sobre o corpo, porque ambos são um. A infância é importante para a vida, como os primeiros anos formam os telômeros. Gravidez, o envelhecimento celular começa no útero da mãe, dependendo do estado dessa mãe. Próximo. Enfim, estamos escrevendo a nossa história a cada dia nas nossas células. E eu estou falando de hoje. O que já foi, já foi. A gente precisa olhar o que já foi. Nós precisamos incorporar o que já foi. Precisamos integrar as partes difíceis da nossa história. Mas nós estamos com o livro aberto para seguir escrevendo nele. E quando você escrever alguma coisa hoje, com um novo hábito, com uma nova consciência, isso fica inscrito em você. Assim como teus traumas e tuas feridas emocionais. Eu acho que essa é a boa notícia. Próximo. Aqui uma rede neural, que é muito interessante de ver. Vocês vejam que é um baita emaranhado e por causa disso a gente existe, a gente pensa, a gente fala. Próximo. Eu já trouxe aqui a importância da memória no corpo, dependendo do significado emocional, da continuidade e da intensidade da experiência. Então, é muito difícil parar de comer um doce, quando aquele doce entra num lugar da minha vida com muito significado emocional, com muita intensidade de prazer e vem vindo numa continuidade. Dá para a gente entender, porque é difícil largar muita coisa, mas eu quero que você se lembre, o livro continua aberto e a história está para ser escrita. Lembre-se que aí entra aquela primeira imagem. Por isso que eu falei, sem aquela primeira imagem a gente não consegue. Próximo. Aqui é imagem real, tá? Do cérebro, numa imagem belíssima, onde a cada nova experiência eu tenho rearranjo das redes. Vamos para o novo, pessoal. Próximo. Aqui a Medicina do Amanhã, que é o outro livro que eu recomendo, e eu adoro essa frase dele: a ausência da doença é apenas um efeito colateral da criação de saúde. A ausência de doença é uma consequência, é um efeito colateral da criação de saúde. Então, conforme eu vou criando a consciência de saúde, eu não ter doença é uma coisa natural. Ao invés de eu entender que é natural, eu envelhecer e ter um monte de doença. Não sou eu que estou falando. Inúmeras referências estão dizendo isso. Por isso, a medicina hoje tem calcado uma estaca na forma como se vive no estilo de vida. Próximo. MAP é a sigla que ele dá. Guardem. Como a gente desinflama? Como a gente sai desse ciclo? Como eu melhoro minha saúde celular? Movimento, alimento e pensamento. Próximo. Movimento. Próximo. Eu dei um spoiler na chamadinha.
Qual é o novo cigarro? Qual é o hábito? Não sei se vocês vão adivinhar. Alguém chuta. Celular é bom, mas não é. É também, gente, é também. Mas qual é? O novo cigarro. O que é o novo cigarro? É um hábito que, em termos de fator de risco, é tão ou mais significativo do que o tabagismo, que é uma questão muito importante para todas as questões de adoecimento. Próximo. É esse hábito aí. Qual que é esse hábito? Fala mais alto, não ouvi. Sedentarismo, mas eu não coloquei... Sim, é sedentarismo, mas o novo cigarro tem uma particularidade. O que essas duas pessoas estão? Como elas estão? Como? Estar sentado, ficar sentado é o novo cigarro. Então, Harvard trouxe o seguinte, na questão do movimento. Pessoas que fazem atividade física de fim de semana, que faz seu personal 2 vezes por semana, ou faz sua caminhada 2 vezes por semana, beleza, tá? Pelo amor de Deus, continue. Entre isso e não fazer nada, faça isso. Mas é 1000 vezes melhor a pessoa que ficou 2 horas sentada e abaixa, levanta, anda, chuta, alonga, vai para frente, vai para trás, 5 minutos... Quebrou o ciclo de uma posição muito ruim para as vísceras, pró-inflamatória, que não vai dar tempo de eu falar, que eu já vou ter que encerrar. Então, queridos, ficar sentado é o novo cigarro. Até 6 horas, num dia de 24 horas, é mais aceitável. Passou de 6 horas, se liga. Você fala, não, eu não fumo, eu não bebo, eu isso, eu aquilo. Eu estou fumando sim, porque eu fico mais de 6 horas sentado sem me mexer. Ok? Se vocês pegarem essa, eu já fico muito feliz. Aliás, levanta um pouquinho aí. Ai. Você sabe que esse Pedro, ele é muito divertido. E muita gente... Fica um pouco em pé mesmo, isso. Muita gente tem... próximo. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito legal. Por isso que eu falei para vocês ficarem em pé. Olhem as modernidades. Eu estou trazendo tudo atualidade, hein? Isso é na Europa. O desenhinho, não. Mas o que vocês estão vendo ali? No mundo corporativo. Vocês já ouviram falar em standing desk? Standing... em pé, desk, mesa. Hoje está bombando na Europa, nos Estados Unidos também, mas mais na Europa, as standing desks. É assim, os escritórios são montados assim. Um está sentado, outro está em pé, e eles rodiziam. Próximo, quer ver? Olha lá, olha isso. Uma mesa com pedal. Por quê? Já se provou que as pessoas estão adoecidas porque elas ficam com a perna para baixo, focadas naquilo que estão fazendo, trabalhando, ou estudando, ou produzindo, por horas. E se distraem com aquilo e, gente, é muito ruim. Eu não tenho tempo de explicar quais são os efeitos. São inúmeros. Mais do que fumar. Guardaram isso? Tá. Próximo. Olha essa que interessante. Uma mini desk ali, tá vendo? Colocada em cima da mesa e a moça trabalhando em pé. E a outra tem uma esteirinha ali. A mesa vem com uma esteirinha que você tira e depois você põe a sua cadeira e abaixa a mesa e senta. Então, essas standing desks, eu sugeri isso aqui para a IBAB. É bem legal. Próximo. Aí é bem uma situação bem comum nas empresas, assim, com essa consciência. Vai ter um cara pedalando, vai ter alguém em pé, lá no fundo, e tem alguém sentado. E as pessoas vão rodiziando. Isso tem tido profundo impacto na saúde. Tá? Próximo. Alimento. Próximo. Vilões e heróis, né? Acho que vocês já conhecem os vilões e os heróis. Eu não vou ficar gastando tempo falando o que não presta e o que presta. O que você descasca, presta. O que você abre pacote, não presta. Tá bom? Viva a feira. E concentre carboidratos no almoço. Eu poderia falar disso, mas esses 2 recados. Come comida de verdade.
Concentre os carboidratos no almoço. O carboidrato pode ser um baita vilão, tem sido um vilão, tem sido a causa de esteatose hepática, de muita coisa relacionada à demência, porque o que mais detona o cérebro é pico de glicose. Aí a pessoa fala, imagina, eu não tenho problema de glicemia, a minha glicemia de jejum é 80. Eu falei, claro, de jejum. Ninguém está falando de diabético ainda. Nós estamos falando dos picos de glicose que acontecem durante o dia e a gente pensa que é só o açúcar. O açúcar é vilão. Mas você come, às vezes, alguma coisa, por exemplo, sei lá, tem gente que come muita banana. Vamos pegar uma coisa, mas faz pico de glicemia. Então, sempre misture com uma fibra, sempre coma num contexto mais integrado com outros grupos de alimentos. E concentra no almoço. Chega à noite, evita um pouco mais esse pico de glicose. E vai melhorar teu sono. Melhorou teu sono, melhora a tua disposição, desinflama teu sono. E aí vai. Essa cascata toda está interligada, tá? Próximo. Isso aqui eu precisava trazer. Restrição calórica, isso é impactante. Esse é um trabalho de 2009, se não me engano. Restrição calórica retarda o desenvolvimento de doença e a mortalidade nos macacos rezos. Esse estudo foi bombástico. Eles seguiram por 20 anos esses macacos ao longo da vida. Para uma metade, eles deram dieta saudável. Saudável. Eu não estou falando de junk food. Dieta saudável. Para o outro grupo, eles deram metade das calorias. Os coitadinhos, né? Tá com fome, judiação, os macaquinhos, os magrelinhos. Tá, próximo. O da esquerda é um macaco que comeu saudável, na quantidade de calorias adequadas para ele. E o da direita é um macaco que comeu pela metade. Olha a diferença. Vocês conseguem ver? Olha o corpo de um, o corpo de outro e olha a face. Isto é impactante, é um estudo de respeito que abriu perspectiva para muitos estudos em humanos e isso foi comprovado em nós também. Então, troca o pratão por um pratinho de sobremesa, come de tudo e você já vai melhorar muito. É verdade, a sociedade mais enxuta vive mais porque tem menos doença crônica, doença neurodegenerativa e menos câncer. Próximo. Aqui a comunicação do cérebro com o intestino, que não vou dar detalhes. Próximo. Pensamento, a gente pode estar falando depois, mas hostilidade, devaneio, aquela coisa que eu nunca estou aqui, eu estou sempre lá. Não estou falando do devaneio para a criação. Aquele devaneio que era sempre melhor estar em outro lugar do que aqui. Está relacionado à infelicidade. A hostilidade, a raiva que se mantém, está relacionado a telômero mais curto, o devaneio também. O pessimismo, no sentido de uma hipervigilância tal, muito em função dos nossos backgrounds, do nosso passado, mas me coloca num estado onde a minha antecipação para o que está por vir, ela é negativa. Isso encurta telômero e desencadeia reações neuroquímicas que vocês não podem imaginar, provado. O livro da Elizabeth Blackburn traz isso claramente, o dos telômeros. Está faltando um. Hostilidade. Ruminação. Sabe o que é ruminação? Como que a vaca rumina? Quando a gente rumina no pensamento, sabe? Aquele pensamento recorrente, aquele pensamento que fica lá. Isso tem fortíssimo impacto sobre o funcionamento das minhas células e sobre os telômeros. Esses 4 são da Elizabeth Blackburn, que estudou a célula e o DNA e mudou o comprimento do telômero com pessoas que mantinham esse vício, porque é vício, tá, gente? A gente acha que vício é álcool e drogas e fumo. Não, vício é jeito de pensar. Jeito de enxergar a vida é vício. Porque quando eu penso e repenso, sinto e ressinto, falo e refalo, e aquilo roda naquela frequência, eu vou fortalecendo a experiência, Daqui a pouco, como o cérebro não quer gastar energia, sigo assim. E eu estou falando, não, por favor, não. Por amor à sua casa. Próximo. Cérebro e coração juntos. Aquilo ali é um cérebro. Eu achei essa figura. Integre-se.
Integre-se. Pense com o coração. E sinta com a cabeça. Pense com o coração. E sinta com a sua cabeça. Integre-se. Ali é o coração dentro do cérebro ou é o cérebro dentro do coração? Eu vou dar um dado para vocês. O coração é o único órgão do corpo que envia mais sinais para o cérebro do que o cérebro para o coração. Opa! Fala de novo. O coração envia mais informações, mais sinais de neurônio para o cérebro do que o cérebro para o coração. Preciso explicar? Meu coração fala. Meu coração sente. E quando eu estou desconectado e só penso? E quando eu estou desconectado e só sinto? Eu estou falando, essa é a outra imagem que eu acho legal de guardar. Próximo. Respire. Na dúvida, não sei o que eu estou sentindo, nossa, parece que está meio esquisito. Respire. Respiração. Aqui que trouxemos aquela maravilhosa que veio falar de meditação e saúde. Ela trouxe, e está claro, eu poderia fazer uma outra pesquisa, vocês iam ficar assim, tudo isso de artigos sobre meditação e saúde? Nós não estamos falando de práticas orientais, práticas ocidentais, muito menos de religião. Nós estamos falando de algo que segura o nervo vago como nada. Que equilibra o sistema nervoso autônomo de uma forma instantânea. Então, pratique. Eu vou te pedir 3 vezes ao dia, 5 respirações devagar. Não é possível que a gente não se permita isso. Isso limpa a casa. Isso é abrir a janela da casa, areja teu cérebro. Isso diminui a tua frequência cardíaca. Isso diminui o estímulo do estresse. Comecei a ficar nervoso no trânsito. Puxa uma. Quando você estiver acostumado com isso, o teu corpo inteiro entra em sintonia rapidinho. Que vai falar, beleza, aperta o cinto que o piloto não sumiu. Ele respirou na hora que a gente precisava. Próximo. A imagem de novo. Isso só é possível se você fizer isso com você. Ali não é ninguém. Ali é você com você. Se você não se priorizar, se você não integrar a tua história e não aceitá-la, o que nós vamos fazer? Eu falo assim, quem me conhece sabe, vai brigar com o real? Briga, mas vai perder. O real é o real. Integre, aceite, não como resignação, mas integre a sua história, é a minha história, e por causa dela estou aqui, e para onde eu vou, eu sei para onde eu quero ir. Mas eu vou assim comigo. Tá bom, queridos? Próximo. E deixe ir o que precisa ir. As coisas trancadas na gaiola, por apego, por ressentimento. Se eu tivesse que dar um nome para aquele pássaro, seria ressentimento. Da vida, de pessoas, do teu corpo, da tua condição. É uma coisa assim, que esse ressentimento reforça aquilo do qual precisamos nos libertar. Deixa o passarinho voar. Agora é com você. Fica com você a ideia desse pássaro, o nome dele, aquilo que você precisa deixar sair da sua casa. Tá bom? Próximo. E eu termino com: não vos conformeis, não tomem a forma até então instituída. Mas eu sou assim, eu estou assim, para mim é tão difícil. Está tudo bem, querido, querida, não se conforme. Não vos conformeis, é imperativo. Transformai-vos. Tá bom? Próximo. Sigamos. Sigamos juntos. Juntos. É assim que a gente segue. Só que antes de eu ficar nesse lugar, que é maravilhoso, eu preciso daquela figura que eu falei para vocês memorizarem. Na infância, não. Na infância, eu preciso daquilo antes daquela figura, porque aquela figura só vai existir quando na infância, geralmente, algo aconteceu que permita isso. Mas e se não aconteceu? Hoje eu cresci. Quem vai fazer isso comigo sou eu.
Feito isso, vem aqui, vamos para a luta. Para a luta não, parar com esse negócio de luta. Vamos para a abundância. Tá bom? Lutando no bom sentido, o bom combate. Não é para lutar o mau combate, é para lutar o bom combate. Tá bom? Juntos. Beijo no coração. Que isso seja vida para vocês. Eu vim aqui por causa disso, porque tem sido vida para mim. Quem está mais perto de mim sabe do que eu estou falando. Não é? Que diferença é uma palestra com uma celebrante, não é? Que diferença, né? Não é apenas uma pessoa que tem o conhecimento intelectual, mas você tem essa noção de relacionamento, de vida. Olha, a pergunta mote é: como estou cuidando do meu corpo? Como estou cuidando dessa casa? E eu queria pensar nas 3 áreas que ela falou: o sono, a alimentação... Não, o outro. Nutrição, alimentação, são 3 pilares que ela falou. Estresse. Vou pensar só nos 2 que eu estou me lembrando agora, tá bom? Como que como que você está se alimentando e como você está descansando e atividade física? Me lembrei da terceira. Movimento. Isso, movimento, tá bom? Se você está se movimentando, se você está dormindo e alimentação. 3 áreas, tá bom? Como que estão essas 3 áreas que tem tudo a ver com a nossa recuperação? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ela senta um minutinho, descansa. Nós vamos para os nossos grupos. Queria agradecer à equipe de louvor. Por gentileza, que Deus esteja cuidando de vocês. Mas nós vamos dividir. Se você daqui pela primeira vez não vá para nenhum grupo, se vocês puderem postar, por gentileza, colocar aqui os grupos. Então, antes de ir, dá um abraço quem está do lado, por favor. Né? É uma refamília. Antes dos nossos grupos não tem louvor, mas tem... E aí vão para os seus grupos, e quem está aqui pela primeira vez, ou quem não... Se você é líder, você vai para o grupo. Mas se você não quiser ir para o grupo, vem aqui para frente. E se quiser escrever alguma pergunta, algum motivo de oração, pode fazer antes de ir para o seu grupo, ou na volta, tá bom? Então, que Deus abençoe. Vão para os seus grupos. Você, da primeira vez, a Eli vai estar aqui para responder algumas perguntas, para esclarecer alguma coisa que não ficou clara, ou para que você diga o que você está levando daqui, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez, não vá para o grupo. Fique aqui conosco, tá bom? Por favor.